Oi, gente. Tem barbante aí? Gente, eu queria conversar com vocês sobre uma estratégia de vendas que tem dado certo para mim lá na Shopee. Ainda não tá 100%, assim, eu tô testando várias coisas, mas assim, já dá para perceber que funcionou. Desde que entrou essa nova regra da Shopee sobre as pré-vendas, tem me prejudicado muito, porque praticamente todo o meu trabalho tem que ser como pré-venda. Então, eu não estava assim tão preocupada porque eu achei que a Shopee fosse liberar uma categoria de pré-venda, mas ela não liberou. Então, o que eu tive que fazer? Eu tive que ir testando as categorias para achar alguma que desse certo. E para testar, eu tive que colocar os meus produtos assim para sacrifício. Como eu não queria sacrificar os produtos que já estavam ranqueados, né, que já tinham muitas vendas, eu fui montando kits pequenininhos e cadastrando e testando as categorias e testando também as palavras-chave, o tempo de preparo que aparecia disponível, tudo isso. Então, primeiro eu vou dizer para vocês que a parte que não deu certo foi o seguinte: eu fiz vários testes, vários anúncios foram banidos, mas essas aqui são algumas encomendas que chegaram através desses testes que eu fiz. Ou seja, mesmo tendo perdido alguns anúncios, pelo menos assim, eu sei que nessa categoria não dá, testei a próxima, fiz a venda, cortei lá porque o anúncio foi banido. Nessa categoria não dá. Mas eu fui testando, continuo fazendo testes e assim, mesmo não conseguindo ranquear esses anúncios, eu consigo fazer vendas, que é o que é mais importante, sabe? Eu deixei de ficar tão desesperada que nem eu tava no começo, tava até com dor de cabeça, sabe? Sem conseguir dormir direito, porque nada tava dando certo. Aí eu falei assim: eu vou ficar colocando vários produtos, se for banido, mas pelo menos fizer uma venda, já tá ótimo. E foi o que aconteceu. Toda vez que eu coloco, eu vendo, ele é banido, mas a venda tá lá garantida. Inclusive, tô com selo de vendedor indicado nesse momento, tá? Lá na Shopee. Só que não sei até quando que vai, porque toda hora eu tô fazendo teste e pode ser que uma hora não funcione, né? O que eu fiz de verdade? Eu fiz kits pequenos, não fiz unidade assim, porque daí tem que bater mais de R$19 para que o cliente compre, né? Então, eu fiz kits pequenos com 2 unidades, coisas que eu consigo fazer rapidinho. Por exemplo, se não der certo de jeito nenhum a questão lá da pré-venda, eu pego um dia e consigo fazer 2 peças dessa aqui, ó. Então, e fui pondo de forma aleatória. Então, por exemplo, esse aqui, eu coloquei 2 unidades iguais e coloquei lá o preço, coloquei numa categoria. Esse outro aqui, ó, é aqui a etiqueta que já está impressa, tá? Esse outro aqui, eu coloquei 2 unidades e coloquei uma unidade diferente da outra. Por que eu fui variando, gente? Porque eu não posso fazer um monte de anúncio exatamente igual. Então, eu só peguei uma peça diferente da outra e coloquei. Mas assim, sempre com os pés no chão. Eu conseguiria enviar essa peça? Conseguiria. Então, porque por isso eu escolhi opções assim que rapidinhas de fazer, né? Esse daqui, ó, a mesma coisa, é bem parecido com esse primeiro, né, que são 2 peças iguais, porém no modelo diferente, que é o modelo coral, ó, 2 peças assim, um coral e um flor, entendeu? Eu fui variando os modelos que eu tinha para poder conseguir fazer vários anúncios e a partir desses anúncios fazer o teste para ver se iria funcionar ou não. Olha só, esse aqui são 2 do modelo coral, só que daí cru, com a bordinha rosa. E aí cada um desses anúncios foi colocado com um título, uma categoria diferente, coloquei como pré-venda, coloquei sem pré-venda, para testar o que ia vender. E essa é a sugestão para vocês. Não se apega na mesma categoria o tempo inteiro, não se apega no mesmo produto o tempo inteiro. Vai testando para você ver qual é o interesse dos clientes sobre aquelas coisas que você está pondo. Às vezes você está pondo assim, ó, 2 iguais, um cru com rosa e aliás, 2 crus com rosa. Não está vendendo de jeito nenhum, faz que nem eu fiz, ó. Eu pus um todo cru, aliás, um cru com lilás e o outro todo em lilás, tá vendo? E aí o que aconteceu? Vendi. Aqui eu tô vendendo bem, né? Várias diferenciações, porém eu perdi os anúncios, né, gente? Esses anúncios aqui ficaram parados. Mas, para mim, o que mais importou nesse mês de testes foi vender bastante, foi conseguir manter o valor entrando, sabe? Porque às vezes a gente vai fazendo testes e não ganha nada, não consegue receber nada. Aqui já foi um anúncio maior, ó. Acabei conduzindo esse cliente aqui para a Shopee, porque estava dando um problema lá. Quando ela tentava comprar comigo através do Instagram, ela não estava conseguindo passar o endereço direito. E toda hora que eu fazia a análise lá do frete, estava dizendo que o CEP não era encontrado. Qual foi a opção que eu achei? Eu falei para ela falou que tinha compra lá na Shopee, que conta, né, que sempre usava aquele endereço e sempre chegava direitinho. Então eu falei para ela, olha, eu posso cadastrar lá na Shopee as 6 unidades, porém vai ficar mais caro por causa das taxas. E aí eu aproveitei para fazer um novo anúncio com 6 peças e testando de novo ali a questão das categorias, das palavras-chave, para ver se ranqueava essa venda.
né? Já foi mais uma venda, a Shopee ficou com uma parte, mas eu lucrei exatamente o mesmo valor que eu lucraria fora e deu tudo certo. Então aqui, ó, tem 2, 4, 5 peças, tá vendo? Eu falei 6, mas eram 5 para essa pessoa aqui, mas acabou que era para comprar pelo Instagram, comprou pela Shopee, mas deu certo. A importância também de você estar vendendo em várias plataformas. Tem cliente que tem um pouco de problema em uma, você está lá na outra também, mesmo que faça uma venda por mês, pelo menos está lá para você aprender a usar. E essa daqui foi totalmente o contrário. O cliente estava tentando comprar lá na Shopee, não conseguia de jeito nenhum, acabei vendendo para ela pelo Instagram. Como lá no meu Instagram eu tenho o mesmo nome, ficou fácil, né? Ela entra na loja da Shopee, Lucélia Silva Artes. Não tá conseguindo achar alguma coisa, ela pesquisa no Google Lucélia Silva Artes e acaba me encontrando também no Instagram. Então foi isso que aconteceu. Ela entrou em contato e ela fechou, gente, ó, 8 peças. Então 2, 4, 6, 8. Então, aqui são as peças que eu vendi através dessas estratégias. Foi como eu falei para vocês. Os anúncios acabaram sendo banidos, mas não tem muito o que eu fazer, gente. Porque se você não testar, você não vai saber o que você não pode fazer. E eu já falei para vocês que eu trabalho com o sistema que é o seguinte. Eu vou tentando descobrir o que não dá para fazer, já que eu não sei fazer o certo. Não tem uma coisa explicadinha que ajude você a simplesmente chegar lá e fazer da forma certa. Então eu fui colocando lá os negócios, testando do jeito que parecia para mim que era certo. Tudo deu errado, mas eu garanti as minhas vendas. Eu não sei se a maioria das pessoas vão concordar, mas assim, eu tenho o meu fechamento mensal. E eu bati a minha meta de fechamento mensal, que foi o que eu coloquei ali como a coisa mais importante. Qual que era o problema que estava acontecendo? Com isso de você tentar colocar, não dar certo, você ficar insistindo naquilo que estava errado, eu acabava não vendendo nada. Eu acabei, gente, ficando assim completamente estressada com esse tema de tentar fazer as coisas acontecerem e não tá acontecendo nada. Então eu falei assim, calma, respira fundo, eu vendo lá pelo Instagram, eu tava vendendo também pelo WhatsApp, né? Então já tinha começado a vender pelo WhatsApp. Então eu falei assim, vamos com calma na Shopee. Eu tava também chateada porque eu vinha de um mês que tinha sido de vendas bem ruins por causa que os meus anúncios ficaram todos esgotados lá, depois pararam de ranquear. Gente, um dilema, mas olha aí, estamos nos recuperando, tá? Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, mas eu espero que somente essa dica aí já ajude vocês. Eita, eu queria mostrar isso aqui, mas toda hora já pego e solto, ó. Esse aqui foi outro kit que saiu pela Shopee, ó. É o kit de papelaria, que tem o gratidão, cuidados, a frase motivacional e a tag. Entraram 2 que são em lilás. Vou deixar aqui e agora eu vou continuar aqui o meu trabalho. Vim aqui pro meu cantinho, né? Sentei, coloquei meu celular e bora conversar e crochetar. Parecem dicas bobas, né? Não sei se chegam a ser dicas também. Eu tô mais aqui contando as minhas experiências, né? Como eu tenho feito para lidar com as coisas. Durante esse período, muita gente entrou em contato perguntando o que eu estava fazendo, como que eu ia fazer. E eu realmente não sabia o que responder, porque eu estava fazendo esses testes. Eu vendi bem, mas os anúncios não ranquearam e foram banidos. Então, você entra lá na minha loja, não tem tanto registro de venda, sabe? Isso me deixou muito chateada. Mas assim, eu foquei o máximo para não diminuir o meu lucro, sabe? Aquela parte que eu ganho por mês, todo mês que eu tô ganhando, continuou igual. Foi uma luta, né? Mas isso é o principal, né? É sempre você manter a lucratividade, manter assim todo aquele valor que você precisa mensal, ele tem que entrar, independente dos problemas que você tá tendo ou não. Não adianta você olhar para uma situação que está dando toda errada e ficar lá chorando sem fazer nada. A gente vai chorando e fazendo o que der para fazer. Eu optei por fazer kits pequenos que saíssem com uma facilidade maior. Porque se eu fizesse um kit muito grande e eu focasse nessas coisas, eu não iria conseguir, né? Entrariam, na verdade, poucas vendas e a meta era bater o valor que eu precisava. Todo mês eu preciso bater aquele valor, né, mínimo do mínimo do mínimo. Graças a Deus deu tudo certo, né, consegui ganhar até um pouco a mais, porque eu fui tentando e fazendo, me desdobrando e me virando nos 30, mas quando eu falo para vocês que tudo sobre vendas é assim mesmo, é cheio de altos e baixos, você tem que estar pronto para lidar com tudo isso. Se você simplesmente posta tudo lá, coloca suas fotos, seus anúncios e ficar esperando, não acontece nada. É igual eu também. Muita gente entrou em contato falando assim, Lu, eu tô esperando uma resposta da Shopee, eu abri um chamado, eles falaram 24 horas, 48 horas, 72 horas, e assim foi indo, né? Eu já não esperei, gente, eu abri também um chamado para ver qual seria a categoria correta, mas para mim,
não liberaram categorias de pré-venda, a não ser as categorias que já existiam. Então, para suplar, não deu muito certo. Tô tentando lá, né? Tem hora que dá, tem hora que não dá, né? Mas ainda não achei a categoria que você simplesmente cadastra o seu produto e ela fica. Toda hora eu tenho que fazer algum tipo de alteração, porque eu tenho que mudar o título do anúncio para poder ela caber naquela categoria certa. Então isso atrapalha muito, porque eu queria colocar o nome do produto de verdade para que ele consiga se ranquear, ele consiga ser mostrado para mais pessoas, né? Então, foca na parte das vendas, foca no valor que está entrando e coloca aquela meta na sua frente e vai correndo atrás. Não tem como bater meta se você não se organizar. E foi o que eu fiz, sabe? Tentei várias coisas e fiquei muito, muito feliz por ter conseguido bater essa meta desse mês. Eu acho que foi uma das metas mais gratificantes de ter batido, porque eu consegui fazer apesar de tanta dificuldade. E aí o mais legal é aqui, né? Você consegue superar um obstáculo, vem a Shopee, pá, aumentou a taxa de R$3 para 4. Então agora vai a gente ir lá atualizar preço, fazer conta, ver o melhor que a gente pode fazer e continuar nos testes. Se você não fizer teste, você nunca vai saber o que funciona para você. E lembrando que o que funciona para mim nem sempre vai funcionar para vocês. A minha dificuldade é justamente porque eu preciso de colocar como pré-venda. Mas quem já tem os produtos todos prontos, né, vai passar por outro tipo de dificuldade. Mas coloca lá um produto que possa ser sacrificado, sabe? Se perder, perdeu. Essa foi a minha... Eu tava triste no começo porque eu colocava, vendia, era banido, mas aí depois eu comecei a encarar dessa forma. Se o anúncio for banido, tá tudo bem, pelo menos eu fiz uma venda. E assim eu fui indo, uma venda de cada vez. No final, os modelos que eu coloquei aqui, eu tinha feito um anúncio separado para cada um. Todos eles acabei perdendo, mas bati a meta, não é isso que a gente tem que fazer? Bater a meta? Então pronto, né? Sem ficar sofrendo por coisas que não tem como resolver, né? Quando o problema é meu, eu vou lá e resolvo. Quando a outra pessoa está gerando um problema, quem tem que resolver aquele problema é a outra pessoa. No caso aqui, a Shopee. Eu espero de verdade que vocês tenham conseguido aproveitar alguma das coisas que eu falei aqui. Não vai ser um vídeo muito longo, porque tô cheia de coisa para fazer. Como eu disse, entrou bastante encomenda, entraram, né, bastante pedidos assim, pequenos, e eu ainda tenho que parar para embalar eles, porque gerei todas as notas e agora, né, pela nova regra, você tem menos tempo para enviar depois que você gera a nota. Gente, quem chegou até aqui, curte o vídeo, deixa um comentário aí, fala se você entendeu, se não entendeu. Bom crochê!